Tá chamando. Tô esperando. Ê, Marco! Olá, Tudo bom? tudo bem? E aí? Tudo tranquilo. Como é que tá aí? Em casa, né? Estamos aqui curtindo esse marasmo que não termina mais. Quando acaba. Marco, me conta uma coisa, né? Você começou no rádio, vamos fazer um resuminho aqui do. Você começou no rádio, foi isso? Depois os sobrinhos, o Rock Go. Exatamente. Comecei na Rádio USP, passei 4 anos na Rádio USP ensaiando, ensaiando e aprendendo a fazer rádio. Foi nesse período que eu criei todos os personagens que depois se tornariam conhecidos nos Sobrinhos do Ataíde, que foi iniciado em 95. Entre 91 e 95, eu fiz esse estágio, entre aspas, lá na Rádio USP, onde eu fazia faculdade de rádio e televisão, né? Então, o começo da minha carreira, ele foi vinculado à faculdade, já que a Rádio USP FM, que por sinal é uma boa rádio, viu, para a gente indicar para as pessoas, porque é uma das poucas rádios que é uma das poucas rádios que escolhem as músicas com critérios musicais, pasmem. Bom, bom. Importante hoje em dia. É, E aí depois você foi para. Aí teve os sobrinhos, foi no 89, né? exatamente. Foi quando esse trabalho que era infame, né, ou seja, não tinha fama na Rádio USP, daí ele continuou infame, porém conhecido a partir de 1995 na 89 FM, né, Rádio Rock, e devo à Rádio Rock o começo efetivo da minha carreira, né, já que o período na Rádio USP era uma coisa totalmente amadora, não tinha nenhuma remuneração, inclusive. Entendi. E aí lá já ia. E aí depois o Rock Go. E daí, o trabalho na Rádio Rock, ele gerou, antes do Rock Go, ele gerou um convite da Band, da Bandeirantes. Naquela época não era nem Band ainda, era TV Bandeirantes. Em 1996 ou 97, eu sempre fico em dúvida, graças ao programa de rádio, porque no programa de rádio eu tinha um quadro que era uma sátira do Roberto Avalone, falecido Roberto Avalone, era o apresentador do programa Mesa Redonda, na TV Gazeta. Então eu tinha um quadro no programa de rádio, já na época da Rádio USP, depois continuei com esse quadro na 89, que era o Mesa Quadrada Futebol Moleque. No primeiro bloco, Palmeiras, segundo bloco, mais Palmeiras, terceiro bloco, só Palmeiras, quarto bloco, Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira, Meninos do Vôlei, Gêmeos do Pelé e mais uma pitadinha de Palmeiras. E com, e, e com esse quadro, que era uma sátira do Mesa Redonda e do jornalismo esportivo como um todo, surgiu um convite da Bandeirantes para que a gente fizesse um quadro antes das transmissões de futebol na TV Bandeirantes. E esse quadro foi batizado por mim de Bola Fora com os Sobrinhos do Ataíde. Nessa época a gente ainda arrastou o grupo do rádio para a TV. E isso durou durante alguns meses. Acho que a gente ficou menos de um ano na Band, acabamos optando por sair da Band, mas naquele momento, imediatamente depois, a MTV acabou fazendo o convite para que a gente narrasse Jó. o campeonato dos músicos, né, o torneio de futebol, e foi com isso que a gente entrou na MTV, inicialmente ainda como sobrinhos do Ataíde, na primeira das edições. Depois, só eu e o Paulo permanecemos nas edições seguintes. E depois de algumas edições bem-sucedidas do campeonato, que fazia muito sucesso, e, Fazia, eu lembro. e inclusive até hoje faz, né? As pessoas compartilham vídeos no YouTube. Eu mesmo, de vez em quando, dou umas pesquisadas lá no YouTube
e as pessoas têm muitas saudades, é uma baita nostalgia, assim, É, todo mundo acha que poxa, mas por que acabou? Por que acabou? Né? Para mim também poderia, enfim, poderia ter continuado por mais tempo. Eu acho que é algo que hoje, se fosse relançado, continuaria sendo algo vanguardista, né? Mas então, o fato é que daí esse campeonato de futebol deu origem a um formato de debate esportivo, que também foi uma proposta minha para a MTV. E então, a partir dessa proposta, a gente criou o Rock Go. Inicialmente era o Rock Go de domingo, depois virou Rock Go de quinta, depois foi para Rock Go de segunda, depois voltou para o domingo, depois ficou só Rock Go mesmo. Mas o fato é que o formato durou 8 anos ao vivo, de 2003 a 2010, e daí foi bacana, porque a gente conseguiu levar aquele espírito do campeonato para um formato que tratava não apenas com os músicos, mas também dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então ah, é um formato de humor, mas com um pé na realidade, porque a gente tratava de um campeonato de verdade, que é o Campeonato Brasileiro. A gente tinha entrevistados de verdade, muitas vezes jogadores, músicos, eu lembro. mas o humor era o traço predominante do programa, né? Então eu mesmo acabei ali formando um personagem, falava que eu torcia para Cabo Friense, e fui fazendo os meus trejeitos, fui criando o meu glossário, né? Aquele vasto cabedal de comentários assaz pertinentes e uma série de frases assim com um linguajar rebuscado, assim, que tinha a ver com o personagem, aquele personagem dono da verdade, né? Que sabe tudo sobre futebol e que lembra da escalação do Olaria de 37 e por aí vai. Eu lembro. E Birigui também, né? Você gosta bastante de Birigui, né? Birigui, que era uma referência que eu tinha também dos programas de rádio, e numa bela hora, quando a gente se viu transmitindo um campeonato de futebol e que não tinha necessariamente uma sede a ser divulgada, né? Porque afinal os jogos sempre ocorreram, para quem não sabe, desculpe decepcionar quem achava que era em Birigui, a Massachusetts brasileira, mas os jogos eram aqui em São Paulo, no SPAC, que é o São Paulo Athletic Club. É um clube de origem inglesa, um clube onde jogou o Charles Miller, que foi quem trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil. Acho que foi o primeiro time de futebol que existiu. Hoje em dia ele é mais tradicional no rugby. E fica ali do lado da represa Guarapiranga, né? Inclusive tinha nas redondezas tinham dois prédios que eram dois prédios assim de um conjunto de prédios e que a gente apelidou das Birigui Identical Towers, porque foi naquela mesma época do golpe do atentado de 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas e tal. E daí a gente começou a fantasiar em torno de Birigui, a Massachusetts brasileira. Isso tudo culminou com o jornalista e farsante Paulo Bonfá indo fazer uma visita a Birigui em carro de corpo de bombeiros e recebendo a chave da cidade das mãos do prefeito. Birigui ficou famoso. É isso aí. É, E depois o pessoal de Araçatuba ficou com ciúmes. Falaram, pô, mas Araçatuba é muito maior que Birigui, vocês só falam de Birigui e tal. Daí a gente começou a falar, ah, não, mas tudo bem, então vamos também falar de Araçatuba, que afinal está localizada na região da Grande Birigui. o Marcão, me fala uma coisa, como é que tá agora? Você teve que parar algum projeto? Não é Covid. Olha lá, esse vírus chinês, é chinês ou não é? Eu, sabe quando você engole o ar? Sei, esse já se naturalizou brasileiro. Eu sei que você está com um personagem agora que é um Uhum. influencer. Então eu queria que você me É. falasse como está o trabalho agora. Ó, viu? Passou. Como é que está esse personagem? E você teve que parar algum projeto, alguma coisa agora por causa dessa quarentena? Conta. Na verdade, esses últimos anos foram um pouco devagar para mim, né?
foram anos um pouco ingratos na minha carreira. Eu, apesar de ter criado inúmeros formatos inéditos, inúmeros conteúdos de humor interessantes nos últimos anos, eu não tive o espaço que eu gostaria de ter tido, que eu ainda gostaria de ter no mercado. Acho que por uma série de razões, incluindo a invasão do stand-up comedy no Brasil, incluindo a disseminação da internet, que fez com que os antigos veículos, canais de rádio e televisão, se tornassem um pouco mais conservadores do que eles já eram, quer dizer, mais medrosos na hora de apostar em ideias originais, que é o que eu, em geral, ofereço a esses veículos. E isso dificultou um pouco a minha vida. Eu fiquei aqui meio sem saber para onde correr. Nesse último ano, eu decidi que enquanto não consigo aí retomar algum projeto maior dentro de um canal, enfim, eu não sei como é que esse mercado vai se desenvolver daqui em diante. Eu tenho essa disposição, mas enquanto isso não acontece, eu tô me dedicando a exibir nas minhas redes sociais alguns dos conteúdos que eu tenho criado e tenho produzido. E com isso fiz esse personagem que é o Washington Silva, que Isso. tem... É o Washington, sabe? Não é Washington, não. Não, é o Washington. 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 U-O-X, I de escola, 2 S de cebola, O de homem e N de energúmeno. E esse aí tem 5 irmãos, inclusive, né? Williamson, Wallison, Weltonson, o Winchesterson e o Windilson. São os 5 irmãos dele. O Windilson já pendurou o RG porque foi para Cracolândia e daí se despediu do planeta novo ainda, o safado. E esse cara, ele é um tremendo tremendo de um cretino, assim, é realmente uma figura lamentável e que, como muitas figuras lamentáveis, faz muito sucesso. Pelo menos ele acha que está ali na crista da onda, né? Então é um cara com uma autoestima assim, bastante reforçada e indiretamente proporcional às suas capacidades intelectuais, né? Mais ou menos como alguns influenciadores aí que a gente conhece, que afinal também virou uma profissão, né? Que muita gente que não tinha para onde, enfim, não tinha muito definido o seu rumo profissional, acabou se tornando, né? Ou o influencer, ou no caso dele, o influences, ou designer de sobrancelha, coach, enfim, essas outras ocupações modernas. E aí você está gravando em casa. Você tá gravando... Eu gravo aqui, ó. Aqui é o meu escritório, ó. Ah, ó, tá. Eu tenho, na verdade, assim, são vídeos bastante despretensiosos, porque são vídeos caseiros, eu não tenho absolutamente nenhuma assistência, eu não sou um grande conhecedor de equipamentos, então, assim, para conseguir ligar a câmera, para mim já é um desafio, né? Eu sou um grande humorista como operador de equipamentos. E daí os vídeos são muito simples, são caseiros, são bem despretensiosos, mas eles cumprem mais o papel de mostrar para as pessoas que eu estou vivo, que eu ainda tenho ideias e que eu posso oferecer novidades, que eu não estou preso ao que eu já fiz. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu já fiz, mas eu quero que as pessoas entendam que eu ainda estou vivo, que eu ainda pretendo viver mais umas 4 décadas e pretendo lançar muitas coisas novas. Isso, obviamente, se as circunstâncias permitirem. Naquilo que não depende de ninguém, ou seja, na criação e postagem de conteúdos nas minhas redes sociais, eu tenho me mexido na medida do possível com esse personagem Washington Silva, Digital Influences, e também tenho feito um quadro que é uma espécie de crônica política,
que eu tenho feito esses 2 vídeos semanalmente no meu YouTube, né? Às terças eu faço Digital Influência e às quintas eu faço essa crônica política chamada Beijo no Cérebro, que é uma análise de assuntos da política feita com bom humor, com irreverência, e feita sob a perspectiva de uma pessoa que é de fora da política que não tem nenhuma relação de compromisso com veículos de comunicação nem com partidos políticos e, portanto, uma posição, digamos, independente e que eu expresso com bom humor. Claro que as pessoas que são... Eu defino o podcast como um podcast centrado e com norte, porque é o que reflete a minha posição política mais de centro. E, obviamente, as pessoas que estão mais nesse campo da política provavelmente vão se identificar mais. As outras que não se identificarem ou para não ficarem com raiva das minhas opiniões podem optar pelos outros conteúdos, inclusive o Digital Influences. E eu vejo os seus textos, eu gosto muito dos seus textos. São muito legais. São muito bons. Escreve muito bem, né, mano? Obrigado. Me fala uma coisa, porque sabe o que você devia fazer? O Washington devia fazer umas lives, entendeu? O pessoal quer saber o que o Washington está fazendo nessa quarentena. Deve ser maravilhoso, né? Ele deve ter dicas maravilhosas para dar. Sem dúvida. Esses dias ele deu umas dicas de cinema, assim, sabe? Aqueles filmes mais idiotas que você possa imaginar são os que ele adora. E a live dele provavelmente vai ser uma live gravada, né? Porque o personagem... É difícil você fazer um personagem ao vivo, né? Digamos, em geral, eu opto pelos roteiros e eu tenho, inclusive, o roteiro para uma live. Quer dizer, é como se ele estivesse fazendo uma live e daí dá tudo errado, cai o sinal, ele não ouve, daí canta uma música horrorosa e daí responde alguma pergunta, né, dos internautas, que por sinal tem bastante gente entrando aqui. Mas então, os quadros dele geralmente são roteirizados, o que não impede que ele opine aí sobre muitos temas, inclusive as dicas de cinema dele. Ele falou Velozes e Furiosos 5 e o Jim Carrey eu rolo de rir, meu. As caretas do cara, meu, eu racho. Racha. E Marco, me fala uma coisa, você não pensa em voltar de repente para o rádio? Eu gostaria, sim, gostaria. Eu, nos últimos anos, criei vários personagens novos de rádio. E, infelizmente, o mercado do rádio ele está um pouco prejudicado. Acho que as emissoras ficaram meio pobrinhas depois do surgimento da internet, da expansão dos veículos digitais, né? Dos portais, dos blogueiros e de tudo mais. As emissoras de rádio ficaram mais pobrinhas, né? Quer dizer, elas ficaram com uma condição de investimento um pouco prejudicada. A publicidade que antigamente ia para o rádio e para a televisão, hoje em dia ela vai para diversas mídias diferentes, né? Inclusive na internet. Então, eu não vi muita oportunidade nesses últimos anos de retomar o trabalho no rádio. Mas eu já me ofereci muitas vezes para alguns diretores, algumas pessoas que estão no meio do rádio. Já até insisti que eu tenho, né, novos conteúdos para oferecer, mas infelizmente ainda não tive nenhuma chance. Quem sabe mais para frente os diretores, as pessoas que comandam as emissoras de rádio possam entender também que, apesar de eu estar fora do veículo há muitos anos, eu ainda tenho muitos conteúdos para propor inéditos, muitos personagens, e vejo que o formato de personagens que eu, de alguma forma, criei lá na Rádio USP e depois nos Sobrinhos do Ataíde, ele continua atual, né? Ele continua atual, ele continua predominante. Quer dizer, antes o humor no rádio era feito de imitações. Imitação do Silvio Santos, do Pelé, do Cid Moreira e por aí vai.
Depois, com os sobrinhos do Ataíde, a gente implantou um esquema mais ligado a personagens, né? Criação de personagens. E esse é, um, é, um, é uma linha de humor que continua acontecendo, né? Principalmente na Jovem Pan, com o Felipe Xavier, que é um cara talentoso e que tem esse espaço importante numa emissora como a Jovem Pan, que eu acho que dessas emissoras de rádio, talvez a que melhor se virou nessa transição para as novas mídias foi a Jovem Pan. Hoje em dia, a Jovem Pan, mais do que uma emissora de rádio, é um canal de TV quase, né? Ah, eu espero que você volte para o rádio, porque eu sinto falta. Eu sinto falta, eu sou saudosa mesmo. Eu gostava, eu acho interessante, eu acho que seria sucesso igual ao que você falou. Isso aí é um humor gostoso no rádio. Então, eu espero que você volte, Marco. Obrigado, obrigado. Está tudo bem, então. Está em Tá. casa, esperando isso aí passar. Pois é, para mim essa pandemia não significou uma alteração de rotina tão Bruno, pesada, porque eu trabalho em casa, quer dizer, desde que eu me conheço por humorista ou quase isso, eu trabalho em casa. E a minha vida é quase toda em casa. Geralmente eu saio mais para ir à academia, para compromisso social. Então eu até que estou me virando bem aqui com os meus 3 cachorros, que os cachorros. a minha principal atividade aqui em casa é conversar com cães, né? E eu faço isso diariamente, enfim, não tenho sentido tanto assim a falta de companhias, né? Apesar de morar sozinho, eu não tô assim tão depressivo com a falta dos amigos, graças aos 3 cachorros aqui que me divertem um pouco. Mas é claro que, poxa, não vejo a hora também de a gente poder, né, retomar a rotina, marcar aquela caninha curió para beber com os amigos, desratizar a residência, né, ou acender a churrasqueira. Tá bom, Marco. Foi uma delícia conversar com você. Vou torcer aí para você voltar para a rádio, porque eu gosto. E assim que acabar essa quarentena, vamos tomar uma, então. Então, Perfeitamente. E vou levar aqui, estão perguntando, ó, cadê o RC Júnior? Está perguntando, cadê a Ronalda Burralda? eu tenho o nome dos cachorros, que é o máximo. É, tem a Raimunda Chiliquenta da Silva, que é a Rodésia, né? É uma raça de origem africana, ela é super sensível e ela tem um probleminha na coluna. Então, tadinha, ela é super sensível, assim, você qualquer coisa, ela dá aquele chilique, daí já ganhou o apelido do Tony Garrido. E a Ronalda Burralda, como toda bulldog, ela tem alguma dificuldade de compreensão das situações. Mas, em Entendi. compensação, como humorista e como companhia, é nota 1000, né? É uma figuraça. Eu passo o dia inteiro me divertindo aqui, graças a essa cachorrada. E tem o Palhares. Tem o Palhares Panacão, que é, né, sem raça definida. Compensação é um grande pentelho, passa o dia inteiro latindo no jardim. Eu não sei como até agora a gente não teve que parar o nosso papo para eu ir lá dar bronca nele. O Palhares Alquilate. Agora eu lembrei dele. Agora eu Pois lembrei. é. Eu comprei um cachorro achando que ele poderia cacarejar, miar Não, ou zunir, e ele late, o safado. ele late o tempo todo, mas não é esse. O Palhares é aquele que tenta arrombar a porta também. Ele tenta de tudo. Ele pula a cerca elétrica com a casa da vizinha e fica passeando em cima do telhado da vizinha. Daí, quer dizer, o naipe dele é mais ou menos esse, assim. Putz, ele passa o dia inteiro, assim, e ele é um grande caçador de moscas. Então, eu o designei o mascote da FIMOSE, Federação Internacional de Mosquitênis Elementar, que é uma entidade cabeça aberta, que eu fundei, né, para a prática da atividade mosquitenística, e ele é o nosso mascote, porque ele se dedica a afugentar e perseguir moscas 24 dias por hora. Você tinha também um campeonato do mosquito, não tinha? É, nós da FIMOSE, Federação Internacional de Mosquitênis Elementar, uma entidade cabeça aberta, estamos sempre fomentando a atividade mosquitenística, né?
esse contato com a natureza, essa sinergia, né? A queima calórica, enfim, é uma terapia ocupacional também. Então Muito fica aí a dica, quem quiser se filiar à nossa entidade, para que a gente possa ampliar essa atividade tão construtiva aí dentro da nossa nação. Vamos. Tá bom. Foi uma delícia falar com você. Igualmente. Pais estão bem? Tá todo mundo bem? Tudo bem. E a sua família aí também? A sua Tá. família também é uma família de talentos, né? Das duas gerações de músicos. Seu pai é uma figuraça. Mande um efusivo abraço a todos. Mando sim, Marco. Você também. Beijo Valeu. pra você. Valeu. Beijo.